E em termos de métricas, assim, quando a gente pensa no investimento AI, acho que vocês citaram aqui a questão de dados, né? Até a questão de compliance, né? De copyrights, vocês citaram. É um pouco desse checklist. O que vocês gostariam de complementar, assim, também? A equipe multidisciplinar ou orientada a modelo de negócio, pensando em soluções de AI para uma empresa, uma grande empresa, um CFO, um CEO está fazendo alguns investimentos, seja ele em marketing, programação, que ele tem que se atentar, né? Eu acho que muita gente ainda está nesse caminho, nessa jornada, tem muita coisa que vocês falando, mas tem muita gente ainda que está aprendendo, né? Passa por dados, compliance, o que vocês orientariam, assim, um CEO que fosse conversar com vocês, pedir uma mentoria, né? ah, com esse objetivo de ampliar os investimentos em AI. Bom, eu acho que tem algumas questões assim que são para as multinacionais, eu acho que tem algumas questões que são extremamente relevantes, né? A primeira delas é a disponibilidade dos dados, de tudo que flui dentro dessas organizações, porque normalmente, e aí vamos lembrar, né, que a gente fala dessas evoluções e de adoção de AI como se tudo fosse super disponível e fácil. Mas a gente tem que lembrar que a última grande revolução que aconteceu, que foi a cloud, a gente ainda tem um monte de coisas on-premise e não na nuvem, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar, que é aonde estão esses dados. E aí, em quais nuvens, e como que elas... e como que elas são operáveis, que é a interoperabilidade dessas bases de dados. Então, isso é uma questão que as empresas têm que lidar com elas, para começar a extrair essas informações. A outra questão é que, dado também, né, a forma como a tecnologia é consumida, o SaaS, em média, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, em média, um trabalhador americano, e eu estou falando americano porque foi o dado é estatístico de lá, mas a proxy é parecida. Usa em média 30 aplicações ou aplicativos ou softwares para ajudar nos seus próprios trabalhos ou vida pessoal, e são informações que vão fluindo de forma desorganizada dentro dessas aplicações. Então, além, né, do Salesforce, da HubSpot, do CRM, do RP, tem o WhatsApp, que as pessoas fazem um monte de conversas, tem os próprios chats de dentro das empresas, que normalmente elas não são usados, e, e essas outras aplicações, né? Então eu preciso melhorar a minha apresentação. Eu ponho a minha apresentação lá no chat GPT e aí ele melhora. Isso foi-se, sabe? São informações que estão fluindo, né? Bases de dados que estão sendo alimentadas, que não voltam, o benefício disso não retorna para as empresas. Então, a outra questão é como que a gente olha para todas essas bases de dados, seja elas centralizadas e conscientes, né, que elas precisam ser trabalhadas e interoperáveis, seja a base de dados e informações que estão fluindo e que ainda não são capturados. Só que a dimensão disso é que a questão hoje ao redor de 10% das informações que fluem, elas são estruturadas, outros 90% são desestruturados. Então, esse é um problema que as empresas vão precisar lidar com ele. Perfeito. Rodrigo. Assim, eu conversaria muito eu converso muito no IBGC e lá na Sampol também a gente tem um grupo de discussão de conselho de administração e eu acho que começa pelo que você falou no começo da conversa, o que é um momento de humildade para conversar sobre os conceitos técnicos e sobre o que é AI, Generative AI, isso que a gente falou no início. As empresas, principalmente os conselhos de administração, precisam ter um pouquinho esse lifelong learning, né, de parar para fazer treinamento, parar para eles sentarem e conversar. Aqui na gestora, a gente
na carta do semestre, não desse, no semestre passado, a gente trouxe o case do Itaú, de como que o Itaú está passando por uma revolução de transformação digital e eles mudaram o conselho de administração deles de uma maneira onde eles colocaram, por exemplo, o César Gon, que é um dos fundadores da CIT, uma empresa brasileira de IT Service, e o César falou assim, poxa, eu tive o prazer de poder pegar o conselho do Itaú um dia inteiro para fazer uma discussão sobre o que é AI. Pô, imagina separar a agenda de todos os conselheiros do Banco Itaú só para falar dessa temática, e não foi uma vez, foram várias vezes. Então, se fosse CEO, conselheiro, tentaria organizar isso de uma maneira que caiba dentro da cultura da empresa que eu tô. De maneira prática, isso que a Laura falou, o que eu complementaria só na parte de data é dados dentro das empresas, né? Ela falou um negócio muito importante que é a gente está vivendo uma onda de revolução tecnológica de AI. A anterior foi de digitalização, a anterior foi de cloud e SaaS, a anterior foi de mobile app. Então, você tem empresa que não tem aplicativo mobile e não sabe se relacionar no mobile, você tem empresa que não tem 50% do mercado ainda on-premises, não trabalha com capacidade exponencial e escalabilidade em cloud, e empresas que não passaram por um processo de digitalização. Então, estão ondas atrasadas ainda para falar de AI. Quando você fala de dados, as pessoas pensam em dados e pensam no encanamento de dados, né? Então, dados tem três grandes ciências, tá? Tem uma ciência que é a engenharia de dados, tem uma ciência que é a governança de dados e tem uma ciência que é ciência de dados. Essas três coisas são completamente diferentes, com profissionais diferentes, só que elas se interrelacionam. Então, como que a sua empresa trata isso? Como que a sua empresa tem uma política de governança de dados ativa ou ela é reativa porque a LGPD foi criada ou porque ela tem alguma legislação ou regulamentação que a obriga a trabalhar de alguma forma e ela só dá o checkbox de que ela faz isso, né? Então, como que engenharia de dados é trabalhado? E dado hoje, a gente tem dado estruturado, que é banco de dados, dado semi-estruturado e dado não estruturado, que é áudio, vídeo, né? Como que a empresa lida com isso e como que ela conecta isso nos seus produtos e serviços, né? Então, esse health check de como que a empresa lida com essa estratégia, ela precisa ser feito, né? Então, antes de começar a falar de AI, né? Então, Sim. você não vai conseguir trabalhar AI se você não tem uma estratégia minimamente de governança de dados. E quando, muitas vezes, eu falo muito com o CIO, CTO de empresas, não, mas eu tenho meu SAP, meu Salesforce, meu whatever, sistema Uhum. transacional aqui implantado. Uhum. Legal, sistema transacional não é uma estratégia de dados. É uma das Uhum. capacidades que a gente vê nas empresas que estão prontas para lidar com isso é a capacidade de trabalhar com os dados da empresa fora dos sistemas transacionais que geram esses dados ou que processam esses dados, né? Então, eu daria um check de que nível de maturidade a empresa que eu estou tá nessa parte de dados e faria esse processo de treinamento, de capacitação e de discussão dos conceitos básicos do que é AI de verdade. Perfeito. Essa parte de compartilhar dado, né? Por exemplo, você imagina uma pessoa compartilhando uma tabela de preços e fazendo uma pergunta para o chat GPT, né? Você joga na rede toda a sua estratégia de preços, né? Então, eu vejo um risco, que eu acho que a gente ainda nem está capturando ainda os problemas disso, né? Mas eu vejo realmente um risco enorme, até para a cultura nossa brasileira, né? Porque, por exemplo, eu tive recentemente, né, 3 anos atrás, em reunião em Portugal, onde você tinha uma pessoa só de LGPD junto com os diretores ali, falando o que pode ser feito e o que não pode, né? No caso, um projeto como a Telecom, que a gente tinha um volume de dados enorme, né? E ela tinha uma voz ativa muito forte, todos os sócios presentes falaram, ó, isso aqui você não pode, isso aqui você não pode, né? E o quanto que as empresas brasileiras estão preparadas, né? Uma legislação desse tipo de realmente proteger os dados, né? Acho que corrobora com esse ponto de proteção aí de risco, né?